E hoje eu gostaria de explanar alguns pecados que se faz presente em nosso meio e a gente pode observar no nosso cotidiano e é bastante perceptível entre as pessoas e em nós mesmos. O nosso texto base se encontra em Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19. Leiamos. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Salomão cita 7 pecados que faz presente em nosso meio e também pode-se fazer um paralelo também com o dito conhecido também os 7 pecados capitais, que foi criado por Tomás de Aquino, conhecido como orgulho, inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. Alguns possuem semelhanças com o versículo citado acima, e a palavra capital vem do termo latino caput, que significa cabeça. Então, eles dizem que esses 7 pecados seriam como os principais, seriam as cabeças, que se você eliminasse essas 7 cabeças, você eliminaria todas as derivações de pecados que contém nela. E até é um certo pouco interessante, que faz sentido. E quais seriam essas derivações que são citadas pela Bíblia? Essas derivações de pecados são citadas lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, onde ele cita: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Desta forma, abre-se um leque de diversos pecados existentes no nosso meio. Mas por qual motivo todos esses pecados são manifestados em nós? Isso vem devido à nossa natureza pecaminosa, que se originou em Adão, como é descrito em Romanos, capítulo 5, no verso 12, onde é citado: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E até quando nós iremos possuir essa tal natureza pecaminosa? Essa natureza pecaminosa estará conosco até a volta de Cristo. Enquanto isso, sempre estaremos em uma luta constante, como é descrito em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Retornando ao nosso texto base, o primeiro pecado citado é olhos altivos. E o que vem a ser olhos altivos? Olhos altivos está relacionado a alguém que se acha muito digno, ou se acha superior aos demais, fazendo paralelo com o orgulho e a soberba. É perceptível que hoje em nosso meio haja uma cultura de estimular o nosso próprio ego, onde é cultuado que você é uma pessoa incrível, que você é capaz, entre demais frases de autoajuda existente. Todas elas estimulam o ego e extinguem a humildade do nosso meio. Isso traz sérias consequências. Alguém que possui uma vida baseada em orgulho e que se acha autossuficiente, não vê a necessidade de adorar Jesus Cristo, pois qual a necessidade de adorar alguém se eu já sou capaz? A soberba, juntamente com o orgulho, é algo tão perigoso e fatal
que foi por conta dela que Lúcifer foi banido dos céus. Além que agir dessa forma silenciosa em nosso meio, até mesmo entre os irmãos mais fiéis. Pois podemos pensar, como sou bom, venho todos aos cultos, faço obras, toco na igreja, evangelizo, prego a palavra de Deus, e todas essas coisas, como pensamos em nosso íntimo, aumentam o nosso ego. E isso tudo pode ser bem perigoso, porque isso começa a excluir a presença de Deus em nossos atos e começamos a colocar a nós mesmos em primeiro lugar. E podemos acabar no mesmo erro que o fariseu, onde é descrito em Lucas 18, do verso 9 ao 14. E disse também esta parábola: há uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, por qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Não importa o que façamos, sempre devemos ter consciência que o propósito é sempre Deus à frente, nas nossas obras. Ele quem deve ser santificado, e não nós, porque não há ninguém que faça o bem. E essa passagem se encontra em Hebreus, capítulo 13, do verso 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, e não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porventura, então qual seria a oposição ou o remédio de alguém que é orgulhoso e soberbo? A oposição é a humildade. Alguém que possui humildade não se vangloria. Possui consciência das suas limitações, transmite a simplicidade e nem procura se achar superior aos demais, porém, todavia, se anda em submissão a Deus e ao seu próximo. Olhemos lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas qual também para o que é dos outros. E com isso a gente encerra esse tópico dos olhos altivos e vamos para o próximo, que aqui nós vamos agrupar 3, do qual vai ser a língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Nessa temática foi agrupado os 3, pois eles têm uma relação muito forte. Se formos analisar, os 3 possuem algo em comum. E o algo em comum que possui entre os 3 é a língua. Uma língua mentirosa, do qual é usada de forma indevida, é extremamente perigosa. A testemunha falsa, que profere mentiras, também tem intervenção da língua, para agir como uma testemunha falsa, atrás do que é falado. E o que semeia contendas entre os irmãos, também a utilização da língua para semear discórdia entre os irmãos. Então é possível dizer que o grande problema dos 3 citados é algo em comum, e o que faz redobrar nossa atenção, pois sabemos que a língua, se utilizada de forma inadequada, traz sérios problemas. Uma palavra mal utilizada ou com uma providência enganosa pode trazer inúmeras consequências. A própria Bíblia nos exorta do grande problema que a língua é.
E nós podemos encontrar isso em Tiago, no capítulo 3, do verso 2 ao verso 10. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, e se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros, nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Devemos sempre tomar cuidado com o que pronunciamos, como o próprio Tiago diz, a língua se gloria-se de grandes coisas, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Além disso, está cheia de peçonha mortal. O interessante é que se utilizarmos ela para o bem, ela tem uma grande importância. Mas se utilizarmos para o mal, como a grande maioria faz, é capaz de destruir tudo em sua volta. No verso 10, ele diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Sabemos que quem é o pai da mentira é o diabo, como é descrito em João 8,34. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se utilizarmos a nossa língua para maldizer, comentar mentiras contra o nosso próximo, saiba que está servindo como instrumento para o diabo. E temos consciência que para controlar a nossa língua é algo extremamente complicado e delicado. Muitas das vezes, na hora da ira, pronunciamos palavras torpe ou até mesmo de baixo calão, zombamos, entre outros fatores. Mas a Bíblia, como uma boa lição, ela nos dá a solução. O primeiro passo é na hora que formos falar algo que não há de proveito nenhum, que não vai edificar. A melhor coisa é se manter em silêncio, como é descrito em Provérbios, capítulo 17 e 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Em Tiago, vimos que se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E agora em Provérbios, diz que se cerrar os seus lábios, é tido por entendido. Em certo momento, se calar é a melhor solução para evitar contendas e muitas vezes discussões desnecessárias. Outra solução também é praticar o amor entre o próximo, pois como haverá contendas e injúrias no nosso meio ou maldizer alguém que amamos? Porque quando se importamos com alguém, independente do que haja, muitas vezes suportamos qualquer que seja o empecilho. Assim como é descrito em João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei. O próximo tema, que já falamos da língua, que seria um ato que todos podem ouvir e analisar e o que está sendo falado. Agora vamos comentar sobre algo mais íntimo que só nós mesmos podemos conhecer, que está em oculto, que está na nossa mente, que seria o próximo tópico, o coração que maquina pensamentos perversos. O nosso coração, juntamente com a nossa mente, trabalham com pensamentos constantes e tudo isso passa despercebido para os demais, mas não para com Deus. O que pensamos constantemente e passa por nossas mentes é realmente o que nós somos. Podemos passar uma imagem totalmente diferente do que somos em nosso interior. E isso é o mais comum que você pode pensar. Hoje em dia, é normal as pessoas criarem diferentes personagens e personalidades diferentes para cada situação. Podemos passar um aspecto de uma pessoa de boa índole, calma e carinhosa, mas em nosso íntimo estamos consumidos de perversidade e de más intenções por trás. O coração é movido por nossas próprias concupiscências, ou seja, o desejo. Podemos até enganar a nós mesmos acreditando que tudo que está oculto passará impune pelos maus pensamentos, mas de Deus nada se esconde, como é descrito em Hebreus capítulo 4 e verso 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. E o que havemos de tratar com ele? Será no dia do juízo, onde tudo será exposto, assim como Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. E qual seria o remédio para tais situações, como pensamentos intrusivos, ou que seja para limpar os nossos pensamentos das impurezas que nela residem? O primeiro passo é sempre orar e pedir a Deus que Ele nos ajude e que possa se afastar tais pensamentos. Pensamentos que devemos ter são que traz edificações e paz ao coração. Assim como é descrito em Filipenses, nos é mostrada a solução melhor possível. Em Filipenses capítulo 4 e verso 8, diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Agora, para o nosso último tópico, faremos um paralelo com as mãos que derramam sangue inocente e os pés que se apressam para correr para o mal. Se formos analisar os dois pecados, se destacam duas partes que mais utilizamos no nosso dia a dia, que são as mãos e os pés. E o porquê disto? Pois são os dois mais pecados que temos maior contato. Enquanto as mãos está relacionada à violência, movida por diversos fatores, como a ira, estresse, os pés que se apressam para correr para o mal têm um significado que possui uma tendência e uma inclinação de fazer a vontade da carne, de forma desenfreada. Mas não podemos ficar somente no literal, como a violência somente. Derramar sangue inocente pode ser muito mais amplo do que você possa imaginar. Não é simplesmente tirar a vida de alguém ou simplesmente praticar algum espancamento. Derramar sangue inocente muitas vezes pode ser quando alguém tem intenção de prejudicar os outros, em vê-los mal, quando procuramos olhar com defeito de alguém com intenção de julgá-lo, quando maldizemos de alguém, tudo que haja um propósito de praticar uma injustiça e tenha intenção má por trás, é utilizar as suas mãos para derramar sangue inocente.
E é importante destacar também que Salomão destaca as mãos e os pés, pois são membros que são responsáveis por nossas ações. A pessoa que tem uma inclinação a correr para o mal, porque já conhece o caminho e tem uma prática constante por esse caminho. E o que seria a contramedida disso? Se porventura está caminhando para as trevas, o correto seria retornar para a luz. E a luz é quem? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como é descrito em João, capítulo 8, verso 12, onde é descrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Assim como Jesus é o caminho, descrito por João, capítulo 14 e verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, não é dizer literalmente que Ele é uma trilha para ser seguido, e sim que é um propósito de vida. É um novo modo de viver com base no que Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.